Que tipos de diagnósticos existem para o coronavírus? Em que situação eles são utilizados? Mas eles são confiáveis mesmo? Fiquem tranquilos que hoje vamos entender quando os diferentes diagnósticos para a Covid-19 são usados e saber se eles são precisos. Cheguem mais! Olá, Uniscientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos falar sobre quais são os diagnósticos atuais para o coronavírus e saber mais sobre eles. Já aproveitem agora para deixar o like, se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais e compartilhar o vídeo para que mais pessoas se mantenham informadas. Valeu! Antes de falar sobre esses testes, quero explicar aqui os dois conceitos principais sobre os diagnósticos. O primeiro é o valor de sensibilidade, que é a chance de uma pessoa doente realmente ser testada positivo. E o segundo é o valor de especificidade, que é a chance de uma pessoa saudável realmente testar negativo. Esses valores são sempre indicados como porcentagem, e vamos falar sobre eles novamente mais adiante. Em relação ao número de diagnósticos usados atualmente, apenas nos Estados Unidos, mais de 130 testes foram aprovados em caráter emergencial, ou seja, sem os devidos testes de confiabilidade. Apenas recentemente é que alguns resultados de precisão estão sendo publicados. Dentre esses testes, é possível separar duas grandes categorias: os de ácidos nucleicos, onde o PCR em tempo real é o mais conhecido, e os de proteínas, onde a técnica de ELISA e os testes rápidos são os mais populares. Com isso em mente, vamos começar falando do diagnóstico mais confiável até o momento, o PCR em tempo real. A maioria dos kits para esse método possui sensibilidade entre 95% e 100%, e especificidade entre 99% e 100%. A fonte de amostra para o teste é normalmente o líquido do nosso nariz ou de nossas vias aéreas, de onde o RNA do vírus é extraído e utilizado na reação de PCR. Essa reação é comum em laboratórios e usada para aumentar a quantidade de material genético em uma amostra, permitindo a detecção de alguma coisa. No caso, pequenas partes do RNA do SARS-CoV-2, que apenas ele possui, são replicadas in vitro e detectadas. Um ponto interessante desse método é que ele também permite determinar a quantidade de vírus na amostra, o que pode ser importante para estimar o estágio de infecção para facilitar um possível tratamento. Por ser bastante confiável, esse é o método usado como referência para outros. Porém, ele também possui algumas desvantagens, como a necessidade de equipamentos e laboratórios complexos e caros. Além disso, o teste é considerado demorado, levando em torno de 5 horas até o resultado. E dependendo do tempo que as amostras demoram para chegar no laboratório, esse tempo pode levar até dias. Como alternativa de reduzir esse tempo, também existem testes rápidos de PCR, que possuem a mesma precisão e demoram menos de 1 hora até o resultado, mas eles são ainda mais caros. E assim, do ponto de vista financeiro e estratégico, o PCR é mais empregado para diagnosticar pessoas com suspeita de Covid-19, que normalmente já apresentam sintomas. Considerando essas desvantagens práticas da PCR, ela dificilmente será aplicada na população geral. E é aí que entram os testes de proteínas, mais especificamente os sorológicos. A sensibilidade e especificidade desses testes são um pouco menores que as do PCR, com 70% a 90% de precisão para pessoas infectadas e de 98% a 99% para as não infectadas. Muitos testes desse grupo já foram tirados de circulação por apresentarem precisões bem menores que essas. Mas os maiores níveis de sensibilidade ocorrem em torno do 20º dia de infecção, que é normalmente o dia em que os sintomas aparecem e a pessoa possui alguma resposta imune já formada. Isso é importante porque a amostra utilizada nesse diagnóstico é o soro do sangue, que podem conter anticorpos contra diversos componentes do SARS-CoV-2. Alguns desses componentes, mais comumente as proteínas S ou N do vírus, são presentes no teste para que os anticorpos do sangue se liguem nelas. Assim, o vírus é detectado indiretamente, já que é a presença dos anticorpos que indicam uma exposição ao vírus. A vantagem desses testes é que eles são mais rápidos, demorando em média menos de 1 hora, e possuem dois tipos mais populares: o ELISA e os testes rápidos. O ELISA é um teste que necessita certa estrutura laboratorial e, por isso, não é tão fácil de ser aplicado na população geral. Porém, ele pode ser útil em hospitais para avaliar a quantidade de anticorpos presentes no sangue do paciente, o que permite saber se a pessoa está protegida ou não contra o vírus. O teste de qualidade para os soros utilizados em terapias, por exemplo, também pode ser feito por ELISA. Já os testes rápidos são os mais baratos e fáceis de serem executados.
e por isso são os empregados para estudos que testam a população em geral, que na maioria são pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas. Mas Gustavo, espera aí. Se eles podem apresentar 70% de precisão para quem está infectado, como saber se o teste não caiu nesses 30% de chances de erro? Antes da resposta, eu só queria deixar claro que esses testes rápidos ainda não são considerados diagnósticos definitivos. Ou seja, se uma pessoa apresenta quadros de Covid-19, a confirmação deve ser feita por PCR, que é o mais preciso. Então, esses testes rápidos são usados apenas para mapear possíveis focos de transmissão e evitar uma disseminação maior do vírus. Voltando à resposta, de fato, o ideal para um diagnóstico da Covid-19 é que não tenhamos muitos falsos negativos, ou seja, ter pessoas infectadas que testam negativo. E é justamente nesse ponto que os testes possuem menor precisão. Mas aqui existe um ponto bem interessante sobre os diagnósticos menos confiáveis. Imaginem que temos dois testes rápidos diferentes para a Covid-19, que possuem a menor precisão que eu mencionei, que é de 70% de acessibilidade e 100% de especificidade. Se uma pessoa testa negativo no primeiro teste, existem duas possibilidades. Ou ela realmente é negativa, com 100% de certeza, ou ela é positiva e caiu nos 30% de chances dos testes estar errado. Porém, se fizermos nosso segundo teste e ele der negativo novamente, a chance de ambos os testes estarem errados cai para 9%, o que seria o mesmo que ter uma sensibilidade de 91%. E esse valor é comparável ao do PCR. E caso ainda haja dúvida, um terceiro teste pode ser feito, aumentando a confiabilidade para 97%. Essas múltiplas testagens podem aumentar a precisão de diagnóstico ainda piores. E é justamente essa a recomendação do uso desses testes, que eles sejam aplicados mais de uma vez em caso de dúvida. Por isso que, mesmo apresentando precisão abaixo do ideal, esse tipo de diagnóstico é liberado para o uso quando o teste mais confiável, o PCR nesse caso, não é acessível para todos. O outro teste de proteínas bastante conhecido é o de antígenos. Nesse diagnóstico, a fonte de amostra é parecida com a do PCR, mas dessa vez, as proteínas do SARS-CoV-2 são os alvos, e não seu material genético. Esse método também possui uma versão de teste rápido, mas sua sensibilidade é bem mais baixa, ficando entre 35% e 80%, o que torna eles menos populares e não recomendáveis para testagem em geral. Outros métodos que detectam outras moléculas do nosso sistema imune, ou exames clínicos, como os de imagem, por exemplo, também podem ser utilizados, mas eles apenas ajudam a interpretação dos profissionais de saúde, já que também não são considerados testes definitivos. É isso aí, pessoal! Essas são as informações básicas sobre os diagnósticos utilizados no momento, onde o PCR em tempo real é o único teste definitivo e os testes rápidos são usados para fins epidemiológicos. Se vocês quiserem que eu explique mais sobre como esses métodos funcionam e como eles são desenvolvidos, deixem nos comentários que eu posso fazer outro vídeo. E já aproveitem para dar o like, se inscrever no canal e nos seguir no Instagram e compartilhar o vídeo. Muito obrigado e até a próxima!